Fala, traders. Vamos para mais um diário de trades, mais um fechamento de mercado, mais uma leitura aí de mini índice nesta segunda-feira. Mercado aí apreensivo em relação às tarifas aí dos Estados Unidos de 50% e até agora não fecharam nenhum acordo, nem conversa. Pelo jeito, o presidente não está preocupado aí com essa tarifa. Acredito que não tenha noção, né, da dimensão do estrago que pode acontecer com o nosso país, mas vamos aguardar, né? Mas o mercado não gostou aí dessa situação e o mercado está em queda hoje, fechando aí com 0,82, mas teve uma queda no Ibovespa de 2.500 pontos, acionando aí um pivô macro. Vamos olhar pelo diário aqui, pivôzinho clássico, pullback pós-rompimento. Tivemos aqui uma saída, né, dessa consolidação, gráfico diário, mercado rompeu, fez aqui o pullback pós-rompimento e aqui rompeu em duas barras aí, três, um pivôzinho clássico pós-rompimento, acionando aí uma venda, né, no gráfico diário e dando uma continuidade na tendência de baixa. Aqui já teve uma inversão no gráfico diário, gráfico primário. Ó, 9 por cima. 9 já rompeu o suporte da consolidação. A 20 já rompeu o suporte. E elas alinhadas, né? 20 por cima. E a 50 já passou também por cima desde aqui da primeira barra aqui de inversão. E estamos em uma tendência primária de baixa. Nos 60 minutos também acionou, né? Aqui deixou uma boa barra de rompimento ancorada na 20, uma barra de gatilho. E aqui, fechamento aqui no dia anterior, no dia 25, ele está formando uma cunha, uma espécie de cunha abaixo, né, numa lateralidade, levando em consideração essa região, né. E aqui ele tinha formado essa cunha. Tentou fazer uma inversão, mas eu entrei na falha dessa inversão. E vamos para a leitura do dia, para a operação do dia. Levando em consideração essa reversão e a tendência primária de baixa, entrei na retração dessa cunha. Aqui, topo, né, da cunha com o fundo do dia. Aqui foi a barra de abertura, 9 horas. Deu uma barra lateral. E eu entrei na retração de 61.8. Utilizando aqui uma falha de rompimento desse topo. Deixei traçado aqui a resistência de vermelho. E no rompimento ela falhou, né? Falhou e já rejeitou a região de 61.8. Então levei em consideração esses dois pontos para entrar na venda. Outro detalhe, essa primeira barra de abertura teve 840 pontos e foi uma barra lateral, uma barra flat, né? E ele tende a voltar para o centro da lateralidade quando ele não tem uma continuidade. Levando em consideração aqui a tendência primária, né, dos 60 do diário, que era de baixa, ele acaba favorecendo, né, as vendas. Se tiver um bom padrão para estar operando a favor, é melhor. Não quer dizer que a gente não possa operar na compra. Aqui até deu uma compra, já volto aqui para a gente comentar. Mas essa foi a característica que me levou a executar essa venda. Aqui poderia considerar 3 puxadas também. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui um micro pivô, né? Um micro topo duplo, ó, um M. Ele fez aqui uma pernada e aqui uma correção. Então ele fez um M aqui, um micro topo duplo. Eu aguardei ele fazer a puxada para ver se ele não ia dar uma terceira pernada. E aí entrei no rompimento da mínima aqui, né, dessa barra. Ali,
onde marcou aqui, 134, 620. E logo o mercado deu continuidade e voltou, como eu esperava, para o centro da lateralidade. Aqui tomei um calorzinho aqui, mas eu estava com uma boa ancoragem, porque ele deu uma boa pressão vendedora. Ó, ele devolveu praticamente toda a pernada de compra, então aqui eu já fiquei mais tranquilo, porque a gente tinha 200 flat e ele acabou voltando para baixo dela e dificilmente ele iria renovar topo, levando em consideração o contexto do macro, né? No diário, 60. E aqui, 5 minutos, a gente estava com a 200 aqui, ó. Olha, 200. 200 acima, médias curtas por baixo, ele tende a voltar. E aqui foi a minha realização. Peguei 500 pontos, minha meta fixa, né? Deixei traçado aqui o topo do dia com a mínima, para ver se ele não iria rejeitar alguma região, né? 61.8, chegou a segurar no 61.8, mas aqui ele já rompendo a 9, a 20, rompendo por baixo da 200, não conseguiu mais renovar topo, aqui já era um ponto para estar protegendo, eu só reduzi aqui, botei num topo anterior, reduzi um pouco meu stop, mas não botei no 0 a 0, porque ele ainda poderia vir aqui tocar, me tirar da operação e dar continuidade. Então deixei acima aqui um pouco e deixei o trade andar. Aqui deu até um padrãozinho de venda, né? Pelo 5. A minha entrada foi aqui. Rompimento, falha de rompimento, né, da resistência. Retração de 1.8 e micro topo duplo. Um stop de 250 pontos. Essa foi a operação do dia. Aqui as entradas foi pelo 5. Deu boas entradas pelo 5 também. Aqui na compra. Aqui tínhamos uma falha, né, de rompimento dessa cunha. Uma falha de rompimento da consolidação. E ele deu uma barra lateral, mas uma barra compradora. E ele poderia fazer mais duas pernadas aqui dentro da lateralidade e ainda continuar na tendência de baixa. E aqui seria uma boa compra. Só que como estava na cara da 200, eu acabei ficando de fora. Preferi aguardar uma melhor entrada, porque ela poderia falhar e não dar continuidade. E eu preferi pegar um movimento mais longo. E aqui ele poderia fazer mais uma puxada, ainda não fiquei confortável, mas não deixa de ser uma operação na compra. Ó. A 9 por cima, ele respeitou na VWAP, a 20 já estava por baixo. Então aqui seria uma boa barra compradora, chegou a evoluir aqui 360 pontos. E aqui poderia proteger, né? Ou até virar a mão. Ou zeraria no 61.8. Aqui. Entraria no rompimento, sairia no 61.8, 360 pontos. Aqui deu uma boa entrada pelo 5 também, só que na venda. Aqui ele já armou, né, um pivô. Ó, fez a primeira puxada e acumulou, né? Seria um pullback pós-rompimento aqui. Só que de barras vendedoras, não teve uma barra compradora, mas aqui seria uma barra compradora interna, né? Mas aqui ele acabou devolvendo. Pelo 2 teve, né? Ó, uma barra compradora. E pelo 5 ele devolve e dá uma boa barra de gatilho aqui na inversão da 9 com a 20 e ancorado na VWAP. Tendo a 200 bem próximo. Saindo aqui com uma boa agressão de venda, saindo da 200, 1, 2, 3, 4 barras. Então aqui poderia trabalhar com a projeção desse pivô, né? Primeiro alvo, segundo alvo. E aqui, como ele acelerou, né? Rompeu, acionando o suporte macro. Ele acabou acelerando a tendência. E aí, só levar pelo barra barra ou conduzindo pela uma média mais curta, pelo 2 minutos. Média 9, né? Ó, toca na 9, protege, toca na 9, protege.
sairia aqui, ó, praticamente 1000 pontos, ou projetaria os alvos de FIBO desse espelhamento. Aqui, né? Espelharia essa volta toda, porque ele teve um rompimento muito forte. E a tendência macro de 60 e diário é de baixa, e ele poderia dar uma boa movimentação, até mais do que ele andou hoje, andou pouco até pelo acionamento. O mercado ainda está aguardando aí uma esperança de negociação. Temos até sexta-feira, né, para negociar essas tarifas, mas por enquanto não teve nenhum acordo, nenhuma uma informação de que teremos aí uma redução dessa tarifa, e tudo indica que vai ser aplicada a tarifa a partir do dia 1º. Não só para o Brasil, mas para vários outros países. Mas outros países acabaram fazendo negociações, né? Só o Brasil que resolveu bater de frente com os Estados Unidos. Aqui, primeiro alvo de FIBO, foi onde ele segurou, né? Que entrou na venda pelo 5. Aqui. Ó. 1.150 pontos. Para quem vendeu lá no topo, 1.600 pontos. Uma baita venda aí no índice. Aqui é o primeiro alvo, né? Como ele acumulou uma acumulação que ele mal toca na 20, ele estava respeitando a 9. Aqui, ó, poderia ter feito venda pelo 2 minutos para dar continuidade na venda, né? Ele veio fazendo um triângulo descendente, é um fundo reto e os topos descendentes. Esse aqui é um tipo de padrão de continuidade da tendência após uma forte pernada de baixa. Ele vai afunilando, mas o fundo se mantém reto, e aqui os topos vêm descendo, ó, mostrando que o comprador não está conseguindo renovar topo e vai perdendo pressão até romper e dar continuidade na venda. Aqui seria uma barrinha para entrar também, um micro topo aqui, ó, a segunda entrada, né? Aqui seria a primeira, e aqui entraria na segunda barra, né? Segundo T-bar reverse, após aqui uma pernada de baixa. Ó, fez uma acumulaçãozinha e deu continuidade, não renovou aquele topo. Poderia usar o stop tanto aqui nesse topo anterior como nesse topo, um stop um pouquinho mais longo, né? Protegido pela média de 50. Eu aguardaria uma entrada melhor, porque aqui ele estava meio que no centro ainda, né? A 9 ainda estava meio flat pela 20, aguardaria um alinhamento melhor, como aqui, ó, um afastamento, ó, se manteve mais abaixo da 20, e aqui novamente uma boa barra saindo da 20 e da 9, e deixaria o stop no topo aqui. E aqui, após o rompimento, ele fez um power breakout, que é uma acumulação bem estreita, ó, após rompimento, e aqui uma boa barra de gatilho, ó, saindo da 9 da 20, seria uma boa entrada, uma aceleração do movimento. E aí trabalharia com a projeção de FIBO de 100%, né? Ó, rompeu 100%. Não chegou a buscar o terceiro alvo, mas no alvo de 100% ele já começou a fazer uma cunha de baixa, sinalizando uma divergência no FR, e aqui uma reversão. Aqui a gente já pode esperar, né, uma possível reversão. Vamos ver se ele pegou algum alvo macro também. Talvez dessa cunha mais ampla, vamos ver. Aqui. Não, por aqui não. Aqui, um alvo dessa amplitude. Alvo de 100% também desse triângulo, né?
Não tinha um alvo exato aqui, mas ele já estava passando, né, o alvo de 100%, e aqui ele mostrou fraqueza, né, no movimento, e foi fazendo uma cunha aqui e uma divergência no FR. A entrada seria aqui de reversão, né, ó, barrinha compradora, entraria no rompimento desse topo com stop na mínima. 180 pontos, 200 pontos. E aqui ele já armou um pivôzinho de alta, né? Fez o rompimento e ele volta para testar. Ó, a 9 já inverte para cima da 20 e aqui a gente já tem a inversão da tendência no 2 minutos. Aqui arma um M, né? Ancorado na 9 e na 20, que já inverteram. E aqui mais uma comprinha, né? Uma compra que tu vai pagar mais caro, mas a matemática já mudou, né? Aqui a gente está entrando antes da inversão. Aqui nem inverteu as médias, a gente está entrando no primeiro movimento. A gente pega uma operação mais antecipada, mas com a matemática talvez um pouco menor, né, a probabilidade. E aqui a gente já tem um pivô de alta já, né, com a inversão das médias. A matemática já mais ao nosso favor, mas pagando mais caro, né? Então a gente toma mais risco, tem um lucro maior, né? Então quem toma menos risco com a matemática melhor vai pagar mais caro, vai ter um lucro menor. Isso aí para tudo que é tipo de investimento, né? Tu quer mais segurança, tu vai ter um lucro menor, não tem para onde fugir. E aqui já final do dia, uma condução pela 9, eu sairia na projeção desse pivô, né? Esse pivôzinho de alta, trabalharia com projeção dele. Primeiro alvo de 100%, pegou até o terceiro alvo aqui, na máxima aqui do fechamento. Vamos aqui uma condição até a 200, já era uma boa operação já, 400 pontos, para quem pegou aqui, 460, 450, levaria no máximo até 200 e já protegeria no barra. Que aqui tínhamos, né, uma consolidação e aqui ele poderia segurar, né? Poderia trabalhar com a retração dessa pernada, né, dessa última, e aqui o fundo e aqui o topo. Ó, 61.8, né? Tá invertido. Ó, segurou no 61.8, cravado. E aqui veio fazer o pullback na 20. É isso aí, pessoal. Essa foi a leitura de hoje. Se gostou da operação, já deixa um like, compartilha e se inscreve no canal para estar acompanhando mais operações. O mês já acabando. Acredito que os últimos 2 dias é uns dias para a gente ficar atento, até porque vai entrar a tarifa no dia 1º ou não, ninguém sabe ao certo. E tem a rolagem de dólar também. Então, normalmente, né, final do mês, o mercado tende a ter dias mais laterais, né? Não é regra, mas normalmente os últimos 2 dias ali, quando está próximo à rolagem do dólar, o mercado tende a operar mais padrões de reversões e lateralidade. É isso aí, pessoal. Tamo junto, bora pra cima, que amanhã tem mais mercado.